Coménteme, Fernando, usted que conoce o ha trabajado más con el tema de investigación del FOX, ¿qué posibilidades hay de contención bajo las condiciones climáticas que tiene la región? Es muy difícil a contención cuando você tiene ya una área muy grande afectada. No es muy fácil, porque tiene todo o trânsito de personas que não foi regulado antes, porque nosotros não sabíamos que tinha esse problema. Então, por exemplo, você tem muita gente transitando em la área, hoje já está cerrado, pero lo hongo, a sintomatologia de fusário tem muito tempo para aparecer. Então, até que apareça, temos período aí de dispersão do hongo sem muito controle, entende? Sí, más o menos creo que tiene un periodo de incubación de 7 a 8 meses, ¿no? Depende da suscetibilidade do material, pero para ver mesmo sintomatologia muito clara de fusário, 6 meses por aí. Depende muito da condição ambiental e da variedade que está sendo afetada. Por exemplo, o manzano se mostra muito cedo quando tem a presença de inóculo muito forte de fusário. Pero algumas outras se retardam pouco mais, por exemplo, como nossas variedades aqui de tipo prata, tem período mais largo de latência, pero é muito difícil por isso, porque você não está vendo a dispersão muito clara. Não é igual o que ocorreu com, por exemplo, com cigatoca negra. Você via muito claro a dispersão de hongo com período de latência muito mais curto, então é mais fácil para contener. En el caso de ustedes que tienen una importante área, más o menos 500.000 hectáreas de banano entre Cavendish, Prata y algunas variedades que también, Cumimata parece que también tienen, ¿cuáles son los planes que está pensando el gobierno o los gremios bananeros o la academia para, por ejemplo, trabajar en la estrategia de exclusión? Porque aún no sería muy prematuro trabajar con contención si no lo tienen. Sim, nosso trabalho acá está em la priorização. Por exemplo, TR4 é considerado pelo Ministério de Ganaderia e Agricultura como uma das principais enfermidades com possibilidade de entrada em nosso país. Sim? A problemática do Brasil é isso, são 500.000 hectares distribuídos por todo o país, entende? E nossa principal dificuldade de exclusão é que nós temos raça 1 muito distribuída, muitas áreas, afetando, por exemplo, nossa principal variedade, que é tipo prata, entende? Então, a grande questão nossa é se TR4 entra em nosso país e afeta uma variedade, por exemplo, prata, nós outros podemos crer que é raça 1 e não é, entende? Então, a dificuldade nossa de ver o ponto inicial de la introdução de algum de fusário raça 4 é isto. Claro, ahora nós outros temos essa dificuldade. E outra questão é que nossas áreas que têm maior produção de Cavendish, que é em São Paulo e Santa Catarina, algumas vezes nós vemos sintomatologia típica de FOC, mas é uma raça, por exemplo, subtropical 4, entende? Que por causa de condições ambientais expressa a enfermidade, mas não genera uma epidemia, é uma coisa muito localizada e muito fácil de controlar. Então, nossa dificuldade também é esta. Temos algumas sintomatologias típicas, mas ocorre por
raza 1, por ejemplo, que en condiciones ambientales desfavorables a banano expresa la enfermedad. Sí. Entonces eso es una dificultad también. Claro, le quería comentar algo. Yo tuve una entrevista hace 2 años aproximadamente con el investigador Moisés Soto, que seguramente debe haberlo escuchado nombrar. Él estuvo en Santa Catarina. Sí, sí. Él estuvo en Santa Catarina, sí, sí, y estaba desarrollando un proyecto acá de banano orgánico, y él me comentaba, banano orgánico, sí, sí. Él me comentaba que él había visto sintomatología de FOX4 en la zona de Santa Catarina, entonces, pero no tenía, no tenía la certeza de que fuera el hongo raza 4. No, es así. Nosotros hacemos un monitoreo de las poblaciones de foc en São Paulo y Santa Catarina, ¿entiende? Tenemos isolamientos de todas esas fincas que apresentan de la mayoría, no todas, lógico, pero tenemos una amostragem muy grande de isolamientos de foc en Cavendish, en las zonas de Santa Catarina y São Paulo, ¿entiende? Pero en ningún momento ha tido resultados positivos para FOX4. Claro. Sí, hacemos VCG y todos los VCGs que fueron encontrados son de raza 1 ou algum caso de raça 2, entende? Nunca foi o VCG de TR4, nunca em Brasil ha tenido uma suspeita, uma confirmação de algum isolamento que veio de Cavendish com essa característica, ¿entiende? Claro, no ha sido no ha sido como el caso que hemos tenido, por ejemplo, aquí en el vecino país de Colombia, en la zona de Guajira, donde las sospechas casi que se dan, caminan hacia una certeza, y solamente se está esperando que el laboratorio de Holanda confirme esa sospecha que se tiene. Sí, es muy diferente. Nosotros en Brasil, principalmente en São Paulo y Santa Catarina, no tenemos una epidemia, ¿entiende? Son casos isolados de algunas plantas que se enferman, pero cuando usted volta a las condiciones normales, estes sintomatologia desaparecem, entende? Claro. Você não tem uma epidemia. Se você tem foc raça 4 em uma área com Cavendish, você tem uma epidemia como se fosse raça 1 em Gros Michel, por ejemplo, ou Manzano. Claro. Ahora yo entiendo que también este temor generalizado puede crear una psicosis entre los productores y pueden confundir la sintomatología de raza 1 con raza 4 por todo este miedo que hay. Sí, por eso que el monitoreo es muy importante ahora para hacer todo el monitoreo de las poblaciones, por ejemplo, en Manzano, que nosotros sabemos que afecta mucho Manzano en Colombia, por ejemplo, ¿entiende? Sí, totalmente comprendido. Então, hacer un monitoreo es muy importante en este momento. Nosotros, como hablé, nunca tuvimos un caso de TR4 en Brasil. Inclusive, algunas personas de él hablaban que TR4 ingresaría en Brasil, ou ingresaria em las Américas por Brasil, mas era totalmente um chute, como falamos acá, equívoco, porque nosotros o que falava era ao contrário, que os países que têm mais contato com exportações, com transnacionais, teriam maior possibilidade pelo trânsito de pessoas e de material que nós sabemos que há. Claro, como fue el caso de la Guajira, que se sospecha que haya sido más por importación de material vegetativo. Ahora, respecto a las soluciones, hace tiempo conversé yo con el doctor Miguel Dita, y ya hace 2 años Miguel hablaba de que se estaba trabajando en Embrapa con ciertas
podríamos decir, exudaciones de las raíces enzimáticas que podrían ser beneficiosas para controlar hongos. Es decir, la academia iba ya en función de trabajar no solamente con los químicos normales, porque no había químico normal o molécula que controle el fusarium, pero sí fortalezas de la propia planta que se podrían fortalecer o potencializar para contrarrestar las afectaciones que el fusarium pudiera traerle consigo en una infestación. Ahora, ¿qué hay de cierto en esos trabajos de investigación? Sí, nosotros trabajamos con control biológico de fusarium para la interacción con fusarium raça 1 con prata, ¿sí? Porque o que estou falando, controle biológico vai ser mais uma ferramenta em lo manejo integral de FOC. Nós não temos com FOC uma só ferramenta, a não ser a resistência completa do material, que foi feito em el passado, quando se cambiou Gros Michel por Cavendish, sim? Ali resolvemos tudo em uma só solução. O que estamos fazendo em Brasil é agregando a resistência genética, que não é completa, que tem uma tolerância ao patógeno, com o controle biológico. Aí sim, manejando-os em conjunto com práticas culturais adequadas para banano, podemos sim mitigar ou até controlar FOC, entende? Pero neste momento, por exemplo, em Colômbia, é contingência, não pode deixar que isto se vá para outros lugares, sim? Claro. No primeiro momento não podemos pensar em manejar, porque se estamos manejando, quer dizer que estamos deixando que pessoas entrem nas áreas, que caminhem nas áreas, que tenham trânsito de las áreas para outras, que es muy difícil de controlar. Claro, en este momento es contingencia. Claro. En el caso de Colombia, la estrategia tiene que ser acercar al hongo a esa área específica donde está afectado. Sí, para mí sí, y yo creo que es esto que están haciendo. Así están haciendo. Sí, nossa situação é diferente. Raça 1 está em todo o país, entende? É endêmica em Brasil. Então, o que temos que fazer com raça 1 acá é convivência. Então, temos um programa de melhoramento que trabalha principalmente tipo Mansano e tipo Prata. O que estamos propondo, talvez, é fazer um consórcio de grupo de países de América para hacermos una cosa direccionada para Cavendish. Claro, y un poco, perdón, Fernando, y un poco la reunión que va a tener usted la próxima semana en Colombia con la gente de Augura, Cenibanano, es precisamente para delinear este tipo de trabajo conjunto. No sabe si está allí también invitado alguien de Ecuador, porque el 5 de agosto hay una reunión de ministros aquí en Quito, en la capital, donde se van también a definir algo del trabajo regional que se piensa hacer. Sí, para mí, o trabajo primordial que defendo e devemos fazer em conjunto entre as Américas, investir em investigação, principalmente, por exemplo, para generar materiais com a resistência e também materiais de diversificação. Hoje estamos muito centrados em um genótipo apenas para exportação. Nós temos que ampliar isto. A população da Europa, por exemplo, dos Estados Unidos, tem esse apelo para ter novos produtos, por exemplo. Nós temos variedade, por exemplo, em Brasil, que são resistentes à raça 1, que não sabemos como são perante TR4. Então, se fazer um trabalho para ver também materiais novos que têm possibilidade de exportação para aumento de diversificação e aumentar a segurança do banana nas Américas é muito importante. Então, podemos centrar em generar um Cavendish com resistência? Sim, podemos, mas vai demorar, não vai ser para agora, demora um tempo. Você tem
Los somaclones, por ejemplo, de Taiwán, mas no son agronomicamente los ideales ainda para cambiar completo, ¿sí? No sé si tiene esa información. Sí, algo he leído respecto a esa información, porque sé que se está trabajando muchísimo por parte de Filipinas, por ejemplo. Hay el señor Molina, un ecuatoriano, hace mucho tiempo dio una conferencia y hablaba precisamente del trabajo que se viene haciendo, porque ellos ya creo que lo tienen 10 años, y Australia también ha venido desarrollando, ha ensayado mucho con algunas variedades, pero como bien dices, Fernando, el tema es que organolécticamente y posiblemente tiene que ver también el fruto, con qué características sale. El Cavendish resultó ser un fruto casi o cuasi perfecto para el mercado, para desarrollar el mercado de compra de banano, de exportación, sí. Exactamente, pero no sabemos qué es lo que nos apareja las otras variedades, ni cómo las va a aceptar el mercado. Fernando, yo te agradezco muchísimo que hayamos conversado.